estava começando, com exceção de uma coisa, xadrez. O ITA, desculpe lá, o ITA era campeão anos seguidos. E aquele ano, uma moça da UFABC foi a campeã. O ITA ficou desesperado, como é que uma mulher pode ganhar de uma universidade chubrega, que começou agora, não sei o que, ganhar do ITA, que tem tradição, mas ganhou. Quer dizer, ao longo desses anos, né, quer dizer, que uns 20 anos, aí, sei lá, ou menos, nós mais que duplicamos. Né? E em termos de estudantes, também houve o mesmo progresso. Quer dizer, tudo isso é para mostrar que, de fato, o Brasil pode. Né? Nós temos gente, nós temos capacidade de avançar, nós temos uma presença no mundo hoje que pode se computar, né? Quer dizer, o Brasil existe em ciência e tecnologia, 50 anos atrás era ignorado. Se você, há 50 anos atrás, o Brasil no mundo científico, o que é isso? Ah, bom, um paísinho lá. Hoje a gente tem uma presença, o 13º do mundo em publicações, né? É o 5º, que eu não mostrei, em publicações em temas interdisciplinares, de modo que nós existimos. Né? E o que eu acho é que a gente não pode deixar a peteca cair. Quer dizer, a gente não pode levar esse país na situação que está. Hoje, desculpe lá, mas eu tenho que falar isso, hoje me mandaram um artigo no Le Figaro, né, que é esse jornal francês, onde eles fazem um retrato péssimo da nossa situação política, do que está acontecendo aqui. Né? É uma coisa que a gente treme nas bases, porque diz, caramba, como é que eles estão nos vendo? Né? No fundo, ele diz, aquele país parece um faroeste. O negócio lá é justiceiro, não é justiça. Então, e a comunidade internacional está nos vendo. Né? Bom, a gente está tentando escrever, inclusive, vários documentos para dizer que não é assim. Quer dizer, existe aqui, a gente quer justiça, etc., etc. Mas isso choca muito a universidade, porque são os nossos colegas, né? Eles estão nos vendo de fora. Não sei se vocês têm a sensação, os professores que vão para fora, para um congresso, né? A primeira coisa que eu pergunto, vocês vêm do Brasil, como é que está a coisa lá? O que a gente vai dizer? Né? De modo que a gente precisa preservar muito essa nossa identidade e, sobretudo, mostrar que nós podemos, sim, nós podemos. Se nós podemos na área acadêmica, nós podemos em qualquer outra área. Né? É só querer ter seriedade, né, e lutar pela presença do Brasil. Né? Bom, é isso. Quero agradecer a esse tempo de vocês, né? E, enfim, estou à disposição, se alguém quiser alguma pergunta, por favor. Professor, obrigado pela palestra. Acredito que satisfez a todos nós aqui e aumentou a nossa admiração pelo professor cientista Luiz Bevilacqua. Nós estamos abrindo agora a sessão de perguntas. Quem quiser fazer pergunta, nós podemos levar o microfone até a pessoa. A pessoa apenas tem que dizer o nome, se for o caso, onde trabalha, se for o caso. Mas é preciso falar no microfone, porque está sendo gravado. Se falar fora, estraga a gravação. O professor vai responder uma coisa sem ter a pergunta. Ok, Raimundo. Olha, Raimundo de Oliveira, professor aposentado da UFRJ, colega do Luiz Berreiro, trabalhamos junto na Promon, tão bom te ver. Você deu uma palestra espetacular. Primeira coisa é o seguinte, eu queria a cópia da palestra, porque eu falo muito por aí, tem tanta coisa boa aí que eu queria aproveitar e trazer para muitas palestras que eu faço. Tem uma observação, Luiz, que eu vou falar em tese, né? De professor lá da UFRJ, que muito bom professor, vou dizer que ganhou todos os prêmios assim, durante os 40 e tantos anos de aula que deu lá, antes de se aposentar. Foi paraninfo, patrono, muito querido e tudo. Sabe quanto isso vale na carreira acadêmica dele? Nada. Vale zero. Vale zero. Se ele tivesse publicado um artiguinho, não sei aonde, valia muito ponto, etc. E mais grave,
é que isso é incentivado pela estrutura oficial. O Instituto de Matemática, alguns anos atrás, estava querendo fazer o seu doutorado. Já tinha mestrado, queria montar o seu doutorado, agora já tem. Mas então veio a CAPES para examinar, ver o número de doutores, se podia e tudo. E aí veio um daquelas figurões da CAPES aqui para visitar. E lá naquela conversa, o professor, eu diria que é quase testemunho ocular disso, o professor colocou que tinham publicado um livro didático, não sei o quê. Publicar livro didático? Não perca tempo, faça artigos. Olha que coisa de chorar de vergonha. A frase foi essa. Publicar livro didático? Não perca tempo, faça artigo. Uma coisa, isso é que é incentivado. Isso é uma coisa terrível. E quanto mais desligado da nossa realidade o artigo, tem mais ponto. Porque você tem aquelas revistas indexadas, tem lá seu valor, mas de qualquer jeito você é incentivado a fugir da tua realidade para ganhar pontos, etc. Sem encontrar outros compadrios que tem nesse processo de artigo, que você conhece muito bem. Acho que você coloca muito bem, e tem um ponto aí que tem muito a ver com o que você está falando, eu só quero usar outras palavras, é que a gente tinha que mudar um pouco a educação, mais para conceitos e menos para o valor quantitativo das coisas. Quer dizer, entender os conceitos é muito mais importante, a gente passa superficialmente, fica resolvendo uma opção de probleminha numérico, e você deixa de discutir a essência daquela lei física. Tem alguns exemplos que eu não vou dar aqui, mas eu acho que tem que mudar isso. Me disseram uma vez que na Coreia tem isso, tem um pouco mais de conceitos do que realmente dos aspectos quantitativos. Acho que foi muito bom e, repito, vou querer uma cópia disso. Bom, apenas posso fazer um comentário? Não? Pois não. André, concordo, é isso mesmo, Raimundo, mas eu queria, que eu não comentei, uma outra coisa também que foi instituído no FABC, eu acho que ainda continua, espero que continue, né? Uma disciplina que se chama Métodos Experimentais das Ciências da Natureza. É um pouco... tem essa parte conceitual, mas uma outra coisa que nos falta muito é laboratório. Os nossos estudantes não sabem, né, meter a mão na massa. Eles sabem livros. Bom, então, nós criamos essa disciplina que era assim. Reunia os estudantes, eles entravam, era bom, começar a disciplina. Começa, bom. Reúne em grupos de 4, 5 e vão fazer alguma coisa. Mas cadê aula? Não tem aula. Tem os laboratórios lá. E o que a gente vai fazer? Não sei. Mas como não sei? Vocês têm que daqui, no fim do período, apresentar alguma coisa concreta. Não é paper, não é relatório. Um copo, um prato, uma coisa que voa, um drone, alguma coisa concreta. Eles recebiam um dinheirinho, 2.000, 3.000 reais. Iam lá para São Paulo, naquela 23 de março, comprar aquelas coisas, aquele monte de coisa. Mas vocês façam. Ora, e os professores davam a consultoria. Como é que faz isso? Eu disse, faz assim, assim, eu li esse livro. Era uma coisa espetacular, porque no final do período, a gente fazia uma exposição de posters. Já recebia um recurso para fazer o pôster, e nós chamávamos a população, porque a gente tinha que integrar na cidade. Nós estávamos sendo bombardeados de tudo quanto é jeito. Então, era nos sábados, e a gente, então, fazia aquela exposição, convidava as famílias, a cidade toda, e isso ajudou a integrar. Raimundo, tinha coisas espetaculares que alguns inventavam, não é? Eles podem, a gente pode, tem que dar a oportunidade e dar o desafio, não é botar uma muleta na mão das pessoas. É dizer, andem, né? Teve uma que eu lembro muito bem, que tinha um pôster, né, com 3 fotografias de uma alface pequenininha, uma alface média, uma alface desse tamanho. Depois estava lá a explicação. Era o seguinte, a alface pequenininha tinha sido regada, não é, com água destilada.
a média com água da torneira e a grande com água do Tamanduateí, que é um rio que passa por lá. Aí, que bonito, né? Agora, dosagem de metais pesados. Eles fizeram a dosagem, não sabiam nada, vinham do científico, foram lá saber como é que faz. A do Tamanduateí, desse tamanho, era proibida de ser comida pela quantidade de metais pesados, porque aquele rio que tem lá está todo poluído, né? Então, é uma coisa que até é útil para a própria população, né? Eu acho que depois daquele dia ninguém comprou alface desse tamanho mais, preferiam as pequenininhas. E como isso, outras coisas, né? Mas foi uma experiência muito boa. Também alguma coisa que nos falta, viu? É essa, botar a mão na massa, né? Alguém mais? Boa noite, professor. Meu nome é Fernando, sou formado na UERJ em produção mecânica. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é para o empreendedor. Onde é que o senhor acha que ele se encaixa? Ele se encaixaria mais na graduação, numa pós-graduação, num curso técnico, no curso livre, ou em curso nenhum, no curso da vida? Como é que o empreendedor se encaixa nesse novo perfil, nesse cenário? E a segunda é a mudança nas estruturas das universidades brasileiras, elas sairão da onde? Da onde vai partir essa mudança? Ela vai vir dos professores, dos alunos, vai vir de influência internacional de outras universidades? São essas duas perguntas. Bom, o empreendedorismo, isso é uma palavra de ordem hoje, né? Quer dizer, em todo lugar se fala muito isso. Bem, eu, digamos, aí a minha contribuição que eu posso te dar, e isso dentro da estrutura do UFABC, ela começa quando os estudantes têm que escolher seus caminhos. Porque empreendedorismo, na realidade, é uma escolha. Você tem que ter coragem para tomar certos rumos. E eu acho que a universidade pode fazer isso quando você diz, olha, você tem 60% das suas disciplinas que você vai escolher. Você vai escolher o seu caminho e por isso, não é, eu acho que isso dá essa espécie de treinamento para tomar iniciativa. Segundo, essas empresas que algumas universidades estão criando, empresas júniores, né, também ajudam muito a criar essas iniciativas. Eu acho que são duas medidas importantes. Agora, eu acho também que a gente não precisa ficar, digamos, fixado nessas ideias de que todo mundo tem que ter empreendedorismo de igual nível. Tem pessoas que não são empreendedoras. Você já pensou Einstein dirigindo uma fábrica? Ia ser um desastre total. Existem pessoas que têm outro tipo de perfil, e isso não pode ser desprezado, né? De modo que é preciso que isso seja reconhecido. O empreendedorismo é alguma coisa boa, mas eu acho que o mais, viu, você é Fernando, teu nome? O mais importante não é empreendedorismo, o mais importante é que as pessoas, os estudantes, saibam andar com as suas próprias pernas, tomar decisões. A experiência que o UFABC tem tido nisso é muito boa. Lá não tem algumas engenharias, a gente propôs certas engenharias para não ficar duplicando o que tem em São Paulo também. Então, uma delas é biomédica. E ali na região tem algumas empresas de biomedicina, de equipamentos para biomédica, etc. E o diretor de uma delas, uma grande, não sei se é Siemens ou uma outra, foi falar com o reitor anterior, o Hélio Waldman, ele que me contou isso, dizendo, olha, nós gostamos muito dos alunos de vocês. Não é propriamente porque eles são gênios, que eles sabem mais do que os outros, não, eles sabem. Não são. O que os diferencia é o seguinte, quando a gente dá um problema para ele que não está no livro, eles sabem como resolver. Essa que é a diferença, não fica, pô, mas e agora? Onde é que eu vou procurar isso? Não tem. Quem é que sabe? Ninguém sabe, você resolve, né? Então, eu acho que isso é mais importante. Andem com as suas próprias pernas. Sejam intelectualmente independentes. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A outra pergunta foi vai partir. Bom,
essa mudança ou parte em pessoas meio alucinadas, como eu, que acreditam, não é, que é preciso que haja mudança e consegue reunir um grupo que também acredita, porque uma pessoa só não faz. Né? Mas eu acho que, sobretudo, ela vai ser incendiada ou estimulada, né, pelos estudantes. A minha experiência no FABC é a seguinte: nós contratamos professores, né? Vários professores. A formação desses professores é uma formação tradicional. É muito difícil, você explica, olha, você está entrando para a universidade, que assim, todo mundo para ser contratado, claro, estou de acordo. Entrou, e não tem departamento não, mas que coisa chata, por isso, claro que tinha que ter departamento, isso é um absurdo. E os estudantes não deixam. Os estudantes dizem, não, tem que ser assim, sem departamento, porque isso é que é moderno. Então, até a época que eu estive lá, os estudantes é que sustentavam. Houve problemas terríveis no início, porque eu já disse que os primeiros estudantes, né, com raras exceções, porque teve esse rapaz que é da primeira turma, que tirou esses prêmios todos, né, eles eram muito fracos, não queriam estudar, não se interessavam por aquilo, então não mantiveram o CR, né? Quer dizer, as notas, né, suficientes para passar ou para manter. E as regras tinham, se não obtiver um determinado grau, não é, acúmulo de créditos, né, com graus, não sei o que, vai ser jubilado. E muitos foram. Isso não é maldade. A gente tem aqui no Brasil um pouco de coitado é você enganar os estudantes. Então, não houve uma greve, não houve uma manifestação, nada por causa disso. O diretório nunca veio reclamar disso, ao contrário disso, nós queremos dureza, porque nós sabemos que a universidade não tem esse prestígio todo, está sendo malhada, e se a gente baixar o nível, nós estamos fritos. Então, eles exigiram sempre... E o meu apelido lá era o professor Jubilacqua. Mas eles fariam com muito carinho. Não era? Eles reclamavam porque não tinha restaurante, por exemplo. Nós corremos fazer restaurante, mas para essas outras coisas, não. Então, veja, os estudantes, eu acho que estão hoje com a consciência muito concreta do mundo que eles vão enfrentar. E eu acho que essa educação que foi dada lá, e que algumas universidades, tem outras que estão caminhando nessa direção e coisas semelhantes. Tem uma no sul da Bahia, não é, que é uma federal do sul da Bahia, que também é outro tipo de organização, não é? Está mais ligada na área de medicina e áreas sociais, que também abandonou totalmente o sistema clássico, né? E está dando muito certo também. O professor Naumar, que ele foi reitor da UFBA, da Federal da Bahia, e agora está fazendo uma lá, e tem outros que estão assim. Então, acho que a força é os estudantes. O mercado de trabalho também ajuda, porque as demandas são diferentes hoje, né? Então, acho que isso vai mudando. Agora, é preciso que haja uma certa essa revolução na universidade, tem que mudar isso, não pode continuar como está, não. Isso dará um novo alento, né, nas universidades, tá? Tem um outro lema que eu não sei se pegou, mas eu dizia, não pode, é o seguinte: uma vez que você entrou no FABC, não sai nunca mais. Se for um bom estudante, terminar tudo. Se quiser voltar, volta, a hora que você quiser. Não tem diplomou, vai embora. Não diplomou, continua, você está na universidade. Eu acho que isso é importante também. A universidade não pode dizer para os estudantes, acabou, vai embora e nunca mais volte. Ao contrário. Obrigada. Boa noite, professor. Parabéns aí pela sua interessantíssima palestra. Cada vez que eu penso no problema do ensino brasileiro, e quando você analisa isso desde a sua formação básica até a sua formação universitária, em diferentes níveis universitários, eu sinto bastante conflitos. Isso porque eu tive a oportunidade de conviver com o ensino nas universidades inglesas, onde eu fiz mestrado e doutorado.